Fala, conectados! Estamos no nosso 18º episódio e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Os 10 erros fatais cometidos pelas empresas. Isso mesmo, pessoal. Os erros fatais que provavelmente você comete na sua empresa, na área financeira e tributária. E para me ajudar nessa questão, trouxe aqui 3 especialistas do Grupo Gêner, que vão se apresentar, o Ricardo, o Cláudio, o Gabriel. Pode se iniciar aí, Ricardo, o pessoal já conhece mais o Ricardo, né? Pessoal, eu acho que o nosso objetivo aqui é ajudar, a trazer mais clareza para os empresários, para as pessoas que estão nos escutando, seja que você trabalhe na área financeira, de apoiar a empresa que você trabalha, porque para perder dinheiro é muito fácil. E eu já estou apresentando aqui com o Rodolfo algumas vezes, os episódios. Então, para quem não me conhece, sou Ricardo Vidal, sou especialista tributário, atuo já há mais de 13 anos aí na área financeira, contábil, e somos sócios de uma holding que tem soluções financeiras e contábeis, para os empresários, e vamos aqui trocar uma ideia para poder apoiar e gerar mais valor aí nos negócios de vocês. Com certeza, o nosso objetivo aqui é sempre trazer a informação de uma forma mais simples, Porque a gente vê muitos termos em inglês, etc. Eu não gosto dos termos em inglês, mas assim, a gente gosta de trazer essa linguagem mais simples para o empresário, que é realmente o nosso cliente, Então, se apresenta, Cláudio, para a gente. Então, sou o Cláudio também, faço parte do Grupo Gêner, especialista também financeiro, contábil. Trabalho aí quase 20 anos já na área, trazendo o dia a dia soluções aí para a gente, para poder também estar apoiando o empresário, apoiando aí nas questões que mais dá dor de cabeça hoje, que é a parte financeira, contábil e tributária. Gabriel. Vamos lá, pessoal. Então, sou Gabriel Faria. Você não gosta de termo em inglês, então vou usar um agora. Eu sou o CFO do Grupo Gêner. Brincadeira, sou diretor financeiro do Grupo Gêner e diretor operacional da Admin Finance, que é a empresa que atua hoje com soluções financeiras dentro do Grupo Gêner, Então, é o que eles falaram. Hoje o Grupo Gêner é uma holding e parte desses produtos vendidos é a Admin Finance, que é a empresa que está totalmente ligada ao que a gente vai falar aqui hoje. São realmente soluções que nós trazemos para empresários para conseguir ver melhor os números, tomar decisão, saber se o negócio é viável ou não, que pode chegar esse momento para qualquer um. Então, realmente, acho que a gente vai abordar muitos temas hoje e estou aqui para colaborar. Top, vamos lá, pessoal. Bom, o primeiro erro que eu trago aqui, que é o padrão, é o controle financeiro inadequado, Até eu trouxe aqui brincando que a gente está em 2025 e o empresário ainda não sabe nem o que é uma DRE, Então, eu queria abrir, nesse primeiro momento aqui, essa discussão para a gente falar que hoje a gente está em 2025 e as empresas elas não têm um DRE. Aí, o empresário ele consegue todos os dias entrar na sua empresa e não saber o rumo que a sua empresa está tomando. Se ela está dando lucro, se ela está dando prejuízo, se você pode investir, fazer um investimento a longo prazo, se você pode comprar um galpão. Então, eu queria trazer esse assunto, a gente pode começar pelo Ricardo, essa questão do financeiro inadequado hoje das empresas, da grande maioria das empresas. Certeza. Eu vou trazer 2 reflexões sobre isso. Eu gosto até de usar uma frase que basicamente diz o seguinte: imagina você entrar num carro e colocar um Uber, por exemplo, se chama Uber, e você não coloca o destino para onde você está indo. Então, basicamente, uma empresa hoje sem um DRE, que é um demonstrativo de resultados, ou seja, que resultado eu tive naquele mês, ou naquele trimestre, naquele ano. Se você não monitora isso, como que você vai saber se o seu negócio está indo bem ou não? E assim, até baseado em experiências que a gente faz, e quando o Rodolfo afirma essa questão que a maioria dos empresários não sabem o que é o DRE, por exemplo, simples. A gente às vezes vai fazer palestras em eventos que a gente costuma palestrar, a gente pergunta para os empresários: quem aqui hoje tem um DRE mensal? E quando a gente fala DRE, a gente está falando do DRE financeiro, A gente não está falando do DRE da contabilidade que é para enviar para o banco, A gente está falando do DRE financeiro. E assim, às vezes tem palestras que a gente está falando com 100 empresários, por exemplo, 10 no máximo, 3, 2, levantam a mão. Então, ou seja, é realmente assustador quando a gente enxerga isso e a gente vê o quanto o Brasil ainda é imaturo nessa questão de gestão financeira. Até puxando o que o Ricardo está falando, faz muito sentido, porque a gente percebe isso nos clientes da Admin, quando a venda acaba sendo reativa em alguns momentos, quando o cliente vem nos procurar. A maioria das pessoas que nos procuram, que a gente não despertou uma dor nela, que ele vem atrás da gente, é o cara que já está com algum problema financeiro. Então a pessoa ela só começa a buscar a solução na hora que já está batendo um problema ali na porta. Então realmente não existe a maturidade hoje de ter um financeiro profissional nos bons momentos. E de verdade, quem vai fazer você manter um bom momento é um financeiro profissional. Quantas empresas não existem que tem uma lucratividade boa e quando começa a crescer, começa a perder dinheiro e ganhar menos? Caramba, eu vendia 100 mil, ganhava mais dinheiro que hoje que eu vendo 1 milhão. Caramba, falta de controle financeiro.
Então, acho que realmente o que você falou faz muito sentido. Hoje de manhã, antes de ir para cá, eu fiz uma reunião com um cliente em mentoria que nós fazemos. É uma loja que vende carros e qual que foi o que eu recebi dele? Ele tá querendo melhorar, quer corrigir o financeiro, está num momento bom financeiramente. Falou, cara, eu tenho dinheiro. Para onde vai? Se eu posso ter mais? Se eu posso ganhar mais ou ganhar menos, eu não sei. Mas eu tenho dinheiro. Só que agora eu quero ser profissional. Eu quero abrir mais loja. Eu quero ter mais franquia. E se eu quero ter franqueados, eu preciso primeiro ser modelo. Eu não sou modelo. Talvez o cara me olhe e me admire. E fale, caramba, eu quero ter o que ele tem. Mas a pessoa não sabe que a gestão não tá legal. Então, eu acho que parte de um amadurecimento e um próximo passo, que é quando o cara ele quer fazer mais negócio, quer estruturar, pensar em modelos de franquia, etc., ele tem que ter um financeiro organizado. E não só quando começa a ter problema e é hora de ver o que está acontecendo, fazer uma gestão de crise. Então, acho que é legal isso que você falou, faz muito sentido, porque 200 pessoas lá, 10 tem lá DRE, talvez são os caras que em algum momento tiveram algum problema e correram atrás para corrigir. E acho que realmente a gente parte do princípio agora que é o contrário. É o método CPA que vocês tanto falam, né? Que é o controle, projeção e análise. Então a gente talvez fale disso mais para frente. Mas realmente, falar de DRE quando a empresa está bem, eu acho que é o melhor momento possível para você conseguir manter e planejar coisas futuras, né? O que eu acho bem interessante é o termo, né? DRE, né? Se muitas vezes não sabe nem o que é, né? Então, a DRE é o demonstrativo, né, de resultado do exercício. Então, isso já é um demonstrativo. Se a pessoa não sabe o que a empresa está demonstrando para ela, então o que ela vai tomar de decisão? Então, o DRE, né, ou o DFC, conforme aí a lógica que ele está buscando de resultado, esse demonstrativo vai dar um norte para ele tomar as decisões que ele tem que tomar. Se ele não tem isso, ele não tem o norte. E assim, até complementando essa questão, eu vejo que assim, às vezes o empresário ele tem uma visão de que isso é só para banco, é só para quando ele precisar. Quando eu precisar da DRE, eu vou pedir para a contabilidade, ela vai mandar para mim. Mas eu entendo que é totalmente o contrário. Você como gestor, você tem que olhar financeiramente a estrutura do seu negócio e tomar a decisão em cima de dados, não em cima de achismo. Porque às vezes eu sempre gosto de falar isso também. Se a sua empresa hoje está dando resultado, está dando dinheiro, você sem essa gestão, imagina se você tivesse o quanto mais de dinheiro que você faria. Porque no final das contas é tudo sobre dados. Então nós como empresários do segmento contábil financeiro, atuamos e tomamos as decisões também em cima disso. Porque foi isso que fez a gente conseguir crescer, né, Rodolfo? Então eu acho que é legal esse tópico aí mesmo. Um segundo erro que a gente traz aqui é a ausência de orçamento, né? A gente sempre se esbarra com o empresário, né? Você que é empresário provavelmente deve estar pensando, o que eu posso fazer para aumentar o faturamento da minha empresa, né? Só que em contrapartida, se eu não tenho um orçamento, quando a gente fala de um orçamento beleza, quanto que eu vou gastar com folha de pagamento? Quanto que eu vou gastar com meu aluguel? Esse orçado que a gente está falando, que muitos empresários não têm, quando o cara tem uma visão de crescer, é onde o Gabriel falou. A empresa começa a crescer e começa a dar menos lucro do que ela dava antes. Por quê? Porque ele não teve uma projeção de qual que são os impactos desse crescimento da minha empresa. Entendeu? O cara ele faz a meta de venda, mas ele não faz, como se diz, o orçamento das despesas. Sim, eu vou vender 3 vezes mais, mas eu vou continuar na mesma estrutura que eu tenho. Então eu queria entrar muito nessa questão dessa ausência de fazer um orçado, né? Perfeito. Eu posso iniciar aqui esse tópico, eu acho que é extremamente válido, até porque nós, como uma empresa que crescemos, né, muito e muito rápido, temos experiências vividas nesse sentido. Por muitas vezes também a gente costuma dizer que a gente não é perfeito, né? Todos nós temos os nossos pontos fortes e pontos fracos, mas uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, o orçamento ele serve para servir de direcionamento também. Ele é um complemento, porque na verdade ele é como se fosse uma projeção que entra no método que a gente desenvolveu. A gente desenvolveu um método chamado CPA, que basicamente ele consiste em é um acrônimo, né? Então CPA é controle, projeção e análise. Então a gente está fazendo a projeção quando a gente fala de orçamento. E em relação a crescimento, vou dar um exemplo. Isso é muito variável em relação até ao tipo de negócio. Se o cara tem uma empresa de serviço, se ele tem um comércio, se ele tem uma indústria, isso varia muito, porque dependendo do crescimento que ele tem na indústria dele, ele vai ter que comprar uma máquina que ele vai ter que importar, que ele vai gastar milhões ali para poder otimizar a produção dele. Num serviço, ele vai ter que colocar mais pessoas dentro da operação para poder conseguir entregar o serviço, e aí ele vai se esbarrar na dificuldade que é contratar pessoas qualificadas, que isso todos nós, quem somos empresários, sabemos. E no comércio, a gente está falando de desenvolver novos fornecedores, desenvolver novos parceiros de negócio. Então, tudo isso é desafiador. Então, assim, quando a gente faz um orçamento, a gente consegue ter uma visão
de realmente assim, olha, eu cresci, mas eu aumentei meus custos também. Porque os custos variáveis com certeza vão aumentar quando a gente aumenta o nosso faturamento, né? Então a gente tem que entender, e as nossas despesas fixas, elas vão ter que investimento, eu vou ter que aumentar meu galpão, eu vou ter que, sei lá, estruturar mais o meu negócio para eu poder conseguir entregar aquela demanda. Então, assim, o orçamento ele vai servir de base para isso. E aí a gente vai comparando o que eu orcei e o que eu realizei. Então, ou seja, ó, eu orcei que eu ia gastar 10 mil com essa despesa. Eu gastei 7, poxa, legal, então eu fui eficiente. Eu gastei 15, caramba, o que eu estou fazendo? Então, ou seja, o orçamento ele serve de base para poder te dar esses insights de melhorias, né? Acho que é até legal o que você falou, porque o orçamento ele tem que ser muito bem feito. A gente pega muito o cliente que vem entrar para querer fazer um orçamento conosco, um planejamento orçamentário do próximo ano, e o cara já vem com um planejamento desenhado ali. Não, ano que vem eu vou vender 1,5 milhão por mês. Aí você começa a entrar a fundo, o cara nunca vendeu 70% daquilo. Mas por que você vai vender? Não, agora eu tenho 2 vendedores bons, os caras são bons. Só que não validou, não sabe se vai acontecer, nunca aconteceu. Então cria um planejamento irreal. Então acho que a primeira coisa que é muito importante para fazer um planejamento de fato executável é você criar ele com pelo menos 2 a 3 cenários. A gente gosta de fazer assim. Que é um cenário ali que é crescendo pelo menos cenário pessimista, que é crescer a inflação apenas, que no mínimo tem que cobrir o que está aumentando nos custos. Um segundo cenário, que pode ser aumentar 10, 15%, que é o que já acontece com a maioria das empresas, a gente está só replicando. E um terceiro cenário, que é um cenário otimista. Pô, vou aumentar 30, 40% minha venda mensal. Pô, isso é excelente. Só que tem que ter cenários e já saber o que fazer em cada um. Então, pô, se eu estou crescendo só em inflação, faz sentido a minha folha ser aquela folha de crescer 50%? Claro que não. Então entra no que você falou, que é a análise. Eu tenho que projetar e analisar. E é muito comum, o cara ele faz um planejamento que é o sonho dele. Eu quero ter 50% de lucro, nunca lucrou 10%. Aí já acho que no segundo ano já vai resolver. É longo prazo. Nesse ano a gente corrige os custos fixos, depois começa a vender mais, aumenta 3% esse ano, 5% no próximo. Isso faz diferença. Então acho que é muito legal você realmente fazer um planejamento que seja executável. Porque senão, acaba sendo aquilo lá, acaba sendo broxante. O cara fala, nossa, olha aqui, no terceiro mês já nem olha planejamento mais, porque sabe que não vai bater nenhuma das metas. Então acho que é legal ser algo que seja executável. Então faz muito sentido isso também. O orçamento hoje ele vem também no sentido assim, como você já tocou no assunto, que é um sonho. Só que ao mesmo tempo eu tenho que tirar a parte emocional do orçamento. Eu tenho que fazer algo que seja realmente de possível atingimento. Então, eu tiro a minha parte do sonho, porque eu também sonho com orçamento. Eu vou faturar 2 vezes mais, eu vou ter 3 vezes mais. Então, eu tiro essa parte e trabalho agora friamente para ver se tudo aquilo que eu estou colocando em pauta no meu orçamento vai ser realizado. Por isso que é legal alguém de fora para olhar, porque é difícil o sócio que montou a empresa e vive ali no dia a dia ele tirar a emoção. É uma coisa que é complicada, não é todo mundo que tem inteligência. E até assim, olhando por essa ótica de quando a gente fala questões emocionais, né? Todos os negócios, em algum momento, tem uma situação dessa. Quando a gente olha de aumentar uma venda de forma dobrar ou triplicar, enfim, quais são os fatos que vão fazer isso acontecer? Ou seja, a gente começa a tirar a parte emocional quando a gente começa a trabalhar em fatos. Então, ou seja, cara, a gente tem uma frente de e-commerce que a gente vai começar a iniciar. A princípio, nossa projeção é vender X, a gente já desenvolveu o site, ou seja, já existem situações favoráveis a poder atingir um aumento de venda. Mas o cara tá pensando em orçar, mas ele não tem nem um site para vender. Exato. É uma coisa totalmente de sonho, aí é emocional mesmo, mas agora a partir do momento que já tem um projeto, que já está em andamento, já foi desenvolvido, e é só uma questão meio de energia, aí eu entendo que sim, temos que pensar grande. Porque às vezes pode parecer que o financeiro ele olha só para o lado ruim, né? No caótico, né? Ah, não, poxa, é tudo pessimista. Eu entendo que o financeiro tem que olhar com segurança para o negócio. Porém, o empresário que normalmente quer crescer, ele já vai olhar para um lado mais de realmente arrojado, de pensar grande, tem que pensar mesmo. Mas tudo isso tem que estar atrelado a um bom orçamento para fazer com que as coisas deem certo. Bom, acho que o que a gente pode dizer aqui no terceiro erro, né? Que nós entendemos, é não medir a lucratividade, né? Além de não medir a lucratividade, a gente costuma ter muito essa indagação do cliente, né? De a minha empresa não dá lucro, né? A minha empresa, a minha empresa não dá lucro, cara, aqui tá muito complicado. E aí vocês sabem que na verdade, o que tá acontecendo, né? É o sócio que é caro demais para a empresa. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de realmente não medir a lucratividade, né? E a gente começa a entender que todos os erros que a gente tá falando, ele volta lá no DRE. Entendeu? Então, tipo assim, se eu não tenho DRE,
eu não meço a lucratividade. Se eu não tenho DRE, eu não faço um orçamento, entendeu? Então, trazendo essa parte de não medir a lucratividade, o que você se esbarra, Ricardo, aí no dia a dia? Cara, eu entendo que para mim é o principal, porque o empresário ele foca muito em medir a venda, né? Acompanhar a gestão de venda, mas será que aquela venda está dando lucro para ele? Às vezes ele vender mais é prejuízo. Então ele tem que talvez reformular todo o negócio, né? Já peguei situações assim, e quando a gente chega nessa situação que você falou, pô, minha empresa não dá lucro. Aí a gente vai, não, peraí, vamos entender, vamos montar um DRE para ele. Aí a gente começa a montar, estruturar, que basicamente é de forma muito simples. O que é um DRE? Eu vou pegar o faturamento, as vendas, a receita, né, o termo técnico, vou tirar todas as despesas e custos e vou encontrar um resultado. Então, com base nisso, eu vou saber o quanto que lucra. Lucrou R$10.000. Aí, se eu divido os 10 mil pelas vendas, eu vou encontrar o percentual de lucratividade. E aí o cara fala, eu ganho, sei lá, 10%. Então, se o cara vende 100 mil, ele ganha 10 mil, nesse exemplo que eu acabei de dar. Então, por exemplo, às vezes o cara não ganha isso. Às vezes ele está lucrando 5 mil ali, 5%, e acha que está ganhando 10. Ou também na situação em que ele tem dentro da estrutura de despesa dele, ele começa a colocar gastos pessoais. E aí, isso para mim é retirada de lucro. Então, eu tenho que tirar isso da análise, porque uma empresa, por exemplo, não tem gasto com escola de criança. Uma empresa, por exemplo, ela não tem gastos, por exemplo, de Ração do pet. Coisas pessoais, cara, que o cara coloca lá dentro e acha que a empresa não dá lucro porque ele paga todas as contas dele dentro da empresa. Então, ou seja, isso também não é ser profissional. Você está sangrando a sua empresa. Então, no final das contas, quando a gente vai olhar o DRE e vai estruturar, e aí entra no que o Rodolfo falou, primeiro passo é isso. Primeiro passo para poder gerar análise, para poder gerar projeção e para ter controle. Então, ou seja, implemente essa metodologia, que é isso que vai fazer com que você tenha gestão. E esse tema que você abordou ele é muito importante, que é quando o sócio está sangrando o negócio. Mas tem um outro problema que ele também acontece muito, que é quando ele tem uma empresa dentro da empresa dele. Então, por exemplo, isso aconteceu no caso de Ribeirão, um cliente nosso também. Ele tem 3 bares em Ribeirão Preto e tem 2 bares que são os principais, que é onde está a produção, são bares maiores. E o terceiro foi um que ele montou com o cunhado e começou a fazer. Quando eu olhava a estrutura como um todo, era lucrativo. Se não me engano, na época era 12 ou 13% de lucro, mas assim, era rentável. Não tão como ele gostaria, mas era rentável. Aí quando você vai e separa os negócios, era perceptível que os 2 principais bancavam esse terceiro. Então estava bancando um sonho da família ali. No fundo, ele sabia, mas ele não queria descobrir. Porque, não, é meu cunhado, vou gerar problema com a minha irmã, não quero. Então foi um caso que é muito legal. Então, o que é muito importante também? Quem tem um negócio que tem filial, ou são 2 negócios diferentes, eu tenho uma empresa que é indústria, que tem uma transportadora que transporta meus produtos e de outros também. Tem que separar os negócios, as coisas não são só. Por mais que você compartilhe mão de obra em algum momento, o aluguel seja dividido, faça rateios. É muito importante você ter essa divisão de quanto um negócio dá de lucro e de quanto o outro dá. Então, medir a lucratividade não é só global. A gente tem que separar as empresas também. Eu acho que isso é muito importante e muita gente passa batido nisso. E até um ponto importante. Isso é uma possibilidade de abrir talvez um negócio no lucro real e economizar imposto. Porque existe mais de um negócio lá dentro. Vocês podem dizer melhor que eu isso, inclusive. Até um ponto legal, trazendo esse assunto, eu estava conversando com o Cláudio hoje de manhã, a gente estava falando sobre isso, né? E aí o Cláudio pode até comentar, ele falou, às vezes acontece o seguinte, cara, o empresário um dia lucrou algo que hoje não lucra mais e ele entende que aquilo virou um salário. É porque ele já chegou no padrão de vida dele quando estava nas vacas gordas, né? E agora ele tem que descer o padrão de vida dele e quer manter o padrão. E aí ele não consegue porque ele vai começando a sangrar a empresa, né? Manter aquele sonho, manter o padrão de vida dele que não é mais. E aí começa a entrar empréstimo, endividamento, e aquela sensação de que essa empresa não serve, essa empresa... Não, ela tá num cenário diferente do que ela já esteve um dia, entendeu? Mas esse, pra mim, é um dos pontos muito importantes. Envolve até questões emocionais, né? Que a gente acabou de falar no início, porque é ruim pra alguém que tá numa situação A e pra uma situação B, que ela vai andar pra trás. As pessoas vão achar... Vou tirar meu filho da escola, é bem complicado. Vou dar a escola, né? Não fiz isso. A minha esposa não vai poder fazer mais academia, e eu sei lá tudo. E aí realmente a gente entra no erro 4, que ele acaba sendo um reflexo do erro 3, que é a falta de previsão de fluxo de caixa, que também eu entendo que uma coisa puxa a outra, porque se eu não tenho uma empresa lucrativa, eu tenho dificuldade de gerar caixa. Isso é uma coisa automática, entendeu? E essa falta de previsão de caixa, de fluxo de caixa, eu entendo que é um problema muito sério, porque muitas vezes
o empresário ele vive ali, ele vai tirando dinheiro da empresa, mas ele sempre tem um passivo que vai acontecer, ou seja, uma despesa que ele tem a pagar no futuro, que ele não prevê isso, porque ele entende que ele vai vender e vai conseguir pagar aquilo. Mas se a gente for trazer para uma ideia hipotética de que ele não consiga vender mais, e aí vai vencer, sei lá, 20 boletos de 20 mil reais, entendeu? E não tem mais receita para pagar. Então, essa falta de previsão de fluxo de caixa, eu queria que vocês trouxessem isso numa análise do quê? Aquele empresário que está sempre contando com as vendas para conseguir cobrir aquelas despesas, né? Aqueles compromissos com os fornecedores que vêm para frente, entendeu? É muito comum isso. Perfeito, perfeitamente. Assim, olhando por esse lado, eu já vou fazer uma afirmação. Uma empresa, ela não quebra por falta de lucro. Ela quebra por falta de caixa, por falta de dinheiro. Exemplos claros, por exemplo, Uber. Teve muitos anos aí com prejuízos, né? Acredito, nem sei se está ainda dando prejuízo, mas porque tem alguém colocando dinheiro para sustentar aquela operação. Porque a estratégia do negócio era de expansão, então, ou seja, de investidor. Então, normalmente, startups, né, esse tipo de negócio, não está olhando muito para a ótica da lucratividade no primeiro momento, mas tem um investidor ali bancando a conta. Agora, vamos trazer para o mundo real dos empresários, que é o sonho, a coragem e o dinheiro que ele acumulou durante trabalhando como CLT por um tempo, ou enfim. Aí ele pega todo o dinheiro dele e coloca no negócio e acabou. E aí? E aí entra no que o Rodolfo falou, a falta de previsibilidade, quando você simplesmente vendeu, já está usando até a antecipação dos cartões para poder pagar contas que você assumiu. Então, assim, a gente costuma dizer que a gente tem que entender, primeiro ponto, qual que é a necessidade de capital de giro daquele negócio. Ciclo financeiro. Porque depende do negócio, ele vai ter que ter um capital de 1 milhão, de 2 milhões, para ele poder sobreviver. A gente não está falando de que aí a gente fala 1 milhão de reais, as pessoas podem pensar, nossa, quanto dinheiro, quanta coisa. Não, para um negócio que fatura 10 milhões não é nada. Porque o tanto de conta que ele tem que pagar. Talvez um negócio que fatura 10 milhões paga no mínimo aí uns 8, 9 de despesas. Então, quanto de dinheiro que ele, se acontecer o cliente não pagar? E aí? Como é que faz? A gente foi num cliente esse tempo atrás, né, em Minas Gerais, e ele comentou, cara, todo dia eu pago mais de 1 milhão de boletos. Todos os dias, entendeu? Então entra nisso, e se alguém não pagar? É verdade. E o que é muito comum também é o pessoal recorrer a soluções rápidas. Então, eu não tenho ninguém para me pagar agora, mas tenho boletos emitidos para daqui 3 meses, vou antecipar na duplicata. O cara vai lá, paga às vezes 9%, 10%, porque é uma emergência, ele paga alto para uma factory. E acabou o lucro dele. E qual que é o problema? Isso vira uma rotina. Então, faz parte do produto ou do serviço dele fazer antecipação, só que ele não mudou o preço, ele continuou cobrando o que ele cobrava antes. É muito comum. Ele não repassa isso pro cliente dele, ele não embute no preço. É muito mais fácil ele embutir, se um dia ele não precisar mais, aquilo vira uma lucratividade para ele, né? O problema, às vezes, de embutir é ela ter a concorrência pegar ele. Exato. Com certeza eu vou embutir, mas eu não consigo vender mais. Consigo vender. Aí não vai ter nem dinheiro para antecipar. Eu passo a ver, porque... Mas entra tudo numa questão também de você, né, se organizar fazendo o orçamento. Né? O assunto, ele ainda faz parte ali, né? Eu ter essa previsão de uma possível quebra ou de um possível não recebimento. Né? Algum tempo atrás isso aconteceu, né? As prefeituras, quem trabalhava com licitação, do nada, de um dia recebia em 30, passou a receber em 180. Né? Então, como que eu trabalho com essa forma? Qual que é o meu ciclo? Que eu vou precisar, em 180 dias eu tenho a certeza que eu vou receber? Eu tenho produtos para fazer ou eu tenho outro caminho para seguir fora esse, para não ter essa a única garantia? Então, isso tudo também entra dentro de uma previsão ali dos próximos ciclos. Sim. E eu acho que a resposta para essa questão desse problema, se você está passando, por exemplo, empresário, você está com um problema de fluxo de caixa, você não está conseguindo entender onde está indo o seu dinheiro. O primeiro ponto, eu acho que é entender o quanto que é a necessidade de capital de giro da sua empresa. Porque, às vezes, a tua lucratividade está sendo drenada porque você está antecipando tanto cartões, tanto pegando até... Às vezes tem cliente que pega até dinheiro com a agiota, cara. Já vi situações assim... De verdade, nada contra, a gente não está aqui para julgar ninguém. Num desespero, todo mundo sabe onde seu calo aperta. A questão é muito simples. Até quando você vai ficar trabalhando sem analisar de fato os dados da sua empresa? Então, eu acho que quando a gente tem uma gestão financeira, a gente trabalha esses pilares. DRE, orçamento, fluxo de caixa. Porque é isso que vai fazer com que você tenha mais sucesso. Não é garantia, mas ser mais profissional é pelo menos... Um pontapé, tipo, você tá no meio campo, ele tá quase indo pro ataque, entende? Então, ou seja, você tá conseguindo
caminhar para fazer o gol. Porque senão, de fato, a chance de tomar um gol contra é muito rápido, não é verdade? certeza. O contra-ataque é rápido, né? Tanto que a gente estava até falando sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas não querem, o empresário não quer fazer esse acompanhamento do medo de ver a verdade. É verdade, você tem razão. O empresário ele se preocupa realmente. Uma vez a gente fez uma palestra e o cara falou uma coisa pra mim que, tipo, eu falei, putz, é verdade. Ele falou, cara, muitas vezes a gente tem medo de ver os números, entendeu? Porque a gente sabe que tá dando um somebody love aqui, dá um problema aqui, fica um dia sem dormir ali porque não sabe como vai pagar a conta no outro dia, e do nada cai um Pix na conta, eu penso, deve ser Deus, entendeu? Mas assim, a gente não quer olhar e falar, putz, cara, tem um desencaixe aqui de 300 mil, tem um desencaixe aqui de 800 mil. E aí, acho que como se diz, é um tabu pro cara, às vezes, querer olhar essa questão financeira. Eu queria trazer 2 pontos aqui, são 2 erros que eu entendo que a gente pode tratar aqui em um assunto só, que é realmente não realizar um planejamento tributário, que é o 5, e o 6, não emitir as suas notas fiscais. Então, se o Ricardo quiser falar sobre isso... não, deixa eu começar a falar, porque a gente está num momento muito propício para falar disso, né? Então, na data de hoje é dia 16, né? 16/1 de janeiro, né? A gente tem uma coisa histórica que, como se diz, a Receita Federal ela revogou uma instrução normativa por pressão popular, entendeu? Mas uma coisa muito engraçada que ninguém está entendendo é o que foi feita toda uma pressão popular por uma questão de agora vão receber as informações bancárias que eu tenho. Meu Deus, o que eles vão fazer com isso? Mas, cara, eles recebem há muito tempo, entendeu? Desde 2003 já tem, se eu não me engano, o Decred, a parte de movimentação de cartão de crédito. É que, assim, tudo que viraliza no Brasil começa a virar uma preocupação. No tanto que a gente teve uma semana muito diferente, atípica, de clientes querendo entender. Se eu pegar o dinheiro meu da minha conta do Sicredi e mandar pro Itaú, vai tributar? Vou pagar taxa? Não, cara, que isso? Quem falou isso pra você? Entendeu? Então, o ponto que eu quero trazer teve que ter toda essa repercussão nacional, né, popular, para alguns empresários se preocuparem em fazer o básico, que é emitir uma nota fiscal, entendeu? Porque o cara entende que se ele emitir nota fiscal ele vai pagar muito imposto e que daí uma das justificativas é que o Brasil não é um país justo, a carga tributária é muito alta. Beleza, pô, tem quantos países aí pro cara morar? Mas o cara decidiu morar no Brasil. Então, o ponto que eu trago eu acho que a desculpa do empresário, ela só serve para ele. Porque o dia que tiver um problema, o problema vai ser dele. O problema não vai ser de mais nenhuma outra pessoa. Entendeu? Então, nessa data hoje, teve uma revogação por uma questão popular, mas entenda, empresário, a Receita Federal sempre recebeu suas informações, tá? A única coisa que ia mudar é que ela ia receber com uma periodicidade diferente, mas ela sempre recebeu. Existem cruzamentos de 2020 que empresas já receberam, dizendo, olha, você movimentou 2 milhões na sua conta corrente e emitiu 5 mil de notas fiscais. Quer corrigir ou quer que eu te fiscalize? É dessa forma que ela faz. Então, se ela faz desde 2020, existe, na verdade, desde 2003, todas essas informações, entendeu? Então, eu entendo que se o cara não está num planejamento tributário, realmente numa carga tributária que é otimizada, automaticamente isso força ele a não emitir as notas, Sim. entendeu? Perfeito. Cara, eu acho que o maior desafio para quem empreende, de fato, no início é o imposto, tá? Eu acho que a gente tem que ser bem realista, né? A gente trabalha com isso há alguns anos e a gente sabe que o empresário, ele fica com receio. Porque às vezes o imposto é mais caro do que ele tira da empresa. Tem várias situações que a gente percebe de clientes assim. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? Tem cliente que paga, às vezes, sei lá, 300 mil reais de imposto. Não é poucos clientes, não. E o cara tem uma empresa que fatura, sei lá, um exemplo, 2, 3 milhões ali por mês e tira, sei lá, 40 mil reais da empresa. Cara, um cara que conseguiu chegar no nível de faturar 3 milhões, tem uma folha de pagamento altíssima, um risco absurdo, porque o problema do Brasil, no meu ponto de vista, é muito mais na insegurança jurídica das coisas. Ou seja, o empresário ele não começa um negócio sabendo, eu vou pagar isso aqui de imposto, tá tudo certinho, tá tudo bonito. Beleza. Mas aí do nada muda a lei, do nada uma fiscalização vem e cobra uma coisa que é dúbia, que é confusa, é difícil, as regras mudam toda hora. Então, ou seja, até tanto para o profissional contábil quanto para a pessoa que está trabalhando ali no dia a dia da empresa, é muito desafiador. E o empresário, então, coitado, ele tem que saber de marketing, de finanças, de gestão de pessoas, enfim. O cara tem que ser multidisciplinar, além disso tem que ser um bom vendedor, porque senão ele não cresce a empresa dele. E ele tem que se preocupar com essa área que é sensível pra caramba. Então, o que a gente sempre recomenda? Buscar um bom profissional. Porque o que mais vai ter é pessoas, talvez, que vão fazer o arroz com feijão na sua empresa, ou seja, vão te deixar no cenário
mais assim fácil para ele e que não vai te ajudar a ganhar dinheiro. Porque o que mais a gente vê em situações de clientes, por exemplo, falando de planejamento tributário, o cliente entra pra gente lá no Simples Nacional dando prejuízo, sendo que ele podia estar no lucro real e não está pagando imposto sobre renda. Porque se não tem renda, não tem imposto. Não tem lucro, não paga imposto de renda. Então, ou seja, é uma coisa óbvia, mas a grande maioria dos empresários não tem essa clareza. E eu acho que um ponto importante é que, até quando a gente fala dos profissionais de contabilidade, é que muitos profissionais hoje se posicionaram muito a cuidar de empresas menores, né? De cuidar das empresas que estão no Simples Nacional mesmo. Por quê? Eu vou lá, pega eu e minha esposa, abro o escritório em casa, entendeu? Atendo 200 empresas, cobro R$300. Assim, pô, cara, vou ter uma vida legal. Não vou ter uma vida ruim, entendeu? E a gente tá falando de 300 empresas, porque é muito fácil fazer a contabilidade dessas empresas, apurar os impostos dessas empresas, entendeu? Então, quando a gente começa a ir para um lado de lucro real, de dizer assim, pô, Cláudio, peraí, cara, você tá faturando 100 mil e tá pagando quase 20% de imposto, cara, tá errado isso, entendeu? Só que será que o Cláudio vai querer trocar o honorário de R$300 da outra contabilidade pelo meu de 2 mil? Só que peraí, em vez do Cláudio pagar 20 mil de imposto, eu vou fazer o Cláudio pagar 6, vou fazer o Cláudio pagar 5, entendeu? Então, entra exatamente nessa questão. A gente se posicionou numa forma de que a gente não entra mais nessa jogada de valor. O cliente que se apega com o valor do honorário, tudo bem. A gente tem outros clientes para atender e ele tem outras contabilidades que pode atender ele. Só que muitas vezes o cara se apega a pagar uma contabilidade mais cara, mas ele prefere pagar 20, 30 mil reais de imposto, às vezes é mais por mês. Verdade. Entendeu? E aí isso demonstra também o quanto não é claro para o empresário a questão tributária. Porque se ele soubesse que ele, em vez de pagar 20, ele pode pagar 5 às vezes, cara, não tem um empresário em sã consciência que vai optar por pagar 20. A não ser que ele entenda que tem algum risco aquela operação. E tudo que a gente está oferecendo, falando aqui, nós somos especializados de forma legalizada a reduzir os impostos dos clientes. Ou seja, não é algo que a gente vai inventar uma operação, vai criar uma coisa fictícia, não. É uma operação real. Porque às vezes uma empresa tem mais de uma empresa dentro dela. Você deu um exemplo ali de um caso, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha uma empresa que tem uma frota de veículos. Poxa, você poderia pensar talvez em ter uma empresa de entregas. Você cria uma operação de entrega, você pode até prestar serviço para outras empresas. Você já tem a frota, já tem os funcionários, já tem os motoristas. E por que não segregar isso da sua operação principal? Porque talvez a operação principal não é tão lucrativa, mas o transporte talvez é mais. Exato. E aí se você coloca tudo numa coisa só, você sempre vai ter um resultado mediano. Exatamente. Sendo que às vezes você vai ter uma empresa com resultado muito bom, você vai colocar num regime, você vai pagar realmente sobre a receita, e você não está preocupado, porque o resultado é muito bom. E o outro tem um resultado muito ruim, você vai colocar no lucro real para não pagar imposto. Perfeito. E por fim, assim, essa questão da falta das emissões das notas, né? Eu acho que isso aí também eu entendo que é muito por questão do cara entender que se ele emitir nota ele vai pagar imposto. Mas às vezes tem casos até, já aconteceu situações assim, de clientes que tinham uma operação informal, né? Ele entrou no escritório com uma operação informal, nós fizemos estudos para ele e falou, cara, se você conseguir passar a declarar 100%, você vai continuar pagando o mesmo imposto. Isso é muito importante, porque uma coisa que a gente vê muito é o cliente que entra conosco, na minha parte financeira e contábil, e quando você faz as DREs dele, olha lá para trás, o lucro que ele tem é a sonegação. Se ele não sonegasse no cenário em que ele estava tributado anterior, ele não teria lucro, era prejuízo. O maior problema é quando a sonegação vira lucro, né? A gente costuma dizer isso. Eu teve uma vez que eu fiz um vídeo falando, imagine que agora o cerco fechou e você é obrigado a emitir suas notas fiscais. E o que aconteceria com o seu lucro? Você entende que a sua sonegação virou seu lucro? Aí eu lembro que uma pessoa foi no inbox e respondeu, cara, você falou isso, eu nem dormi à noite, cara. Porque se eu emitir 100% das minhas notas, a minha empresa ia dar prejuízo, eu tô falando de mais de 40 mil por mês, entendeu? Então, esse que é o ponto. Eu acho que tem um ponto muito importante, cara. Às vezes você vai numa loja grande, entendeu? Sei lá, você vai numa loja grande aí, o cara vai te dar um recibinho, entendeu? Tipo, você fala, puta merda, cara. Esse cara, você olha o tamanho da loja, você fala, esse cara fatura seus 600 mil aqui, 400 mil brincando, que esse cara vai me dar um recibo, cara. Entendeu? A falta de credibilidade que passa, né? O negócio é muito complicado, cara. Essa semana mesmo eu estava dentro dos nossos clientes e ele me trouxe um assunto bem interessante sobre nota fiscal. Ele fala assim, se desde de criança ou de vez quando eu entendi que também eu era um empresário, se eu tivesse a educação de entender que isso é importante, que traz credibilidade,
emitiria todas as notas o tempo todo. Então ele trouxe o viés de assim, se nós fôssemos educados em relação a isso. Então entra também na situação do medo. Se eu emitir todas as notas, Isso acontece muito, Cláudio, em empresa familiar, em que, vamos falar o português, claro, a antiga gestão, os pais passaram para os filhos, e no modelo anterior se tinha uma regra de que não emitia nota. Aí os filhos já cresceram com aquilo, e aí segue a mesma filosofia, só que a gente costuma dizer que existe a autorresponsabilidade, né? Então, ou seja, a partir do momento que você decide ter uma empresa, não adianta querer culpar os outros dos problemas que acontecem no seu negócio. É sua responsabilidade entender as obrigações que você tem com a sociedade, com os seus funcionários, com o fisco. Então, o fato não existe um parâmetro legal, um embasamento jurídico que vai dizer assim, eu não sabia disso, eu não sabia que isso não era obrigatório. Até quando a gente fez alguns meses de faculdade de Direito, tinha aquela questão que não existe o desconhecimento da lei, né? Exato. Então, ou seja, decidiu empreender, entenda que você está entrando num oceano confuso. Você pode pegar, surfar uma onda, tombar o bar. Falou. Mas assim, você precisa ser resiliente, cara, porque é isso que vai fazer com que você tenha sucesso. E a gente bate muito na tecla da gestão, porque no final das contas é tudo sobre isso. Porque nenhum empresário próspero, às vezes, até trazendo a questão, mas vocês falam aí, vocês fizeram faculdade, certo, fizemos faculdade, entendemos, a gente sabe de negócio que a gente estuda. Mas tem pessoas que, cara, às vezes tem ensino médio, nada contra quem não estudou, mas o cara é um gênio. O cara sabe muito mais de gestão porque ele estuda. O fato dele não ter terminado a escola não quer dizer nada sobre ele. Ele é simplesmente uma pessoa que não teve, talvez, as mesmas oportunidades que nós. Mas ele não deixou isso ser uma muleta para esquecer das obrigações dele como um civil, né? Uma pessoa que tem uma empresa. E o cara ganha muito mais dinheiro que muito médico, muito cara formado em engenharia, enfim. Ou seja, ele teve a inteligência dele dedicada para negócios. É diferente, né? Com certeza. eu coloco que o estudo, né, o conhecimento, ele traz mecanismos para vocês passar por isso. Então, por exemplo, da nota fiscal. Será que o meu produto vale o que eu estou vendendo? Ou eu consigo fazer minha precificação diferente para isso? E eu te falo uma coisa, ó, vou te dar um exemplo de desconhecimento. Então você pega aí uma adega, que a indústria de bebidas, né, ela recolhe vários impostos, a grande maioria dentro da própria indústria. Então quando ela vende para uma adega, os impostos que aquela adega deveria pagar já foram pagos pela indústria. Ou seja, quando aquela adega emite uma nota, ela vai pagar pouquíssimo imposto, cara. Só que por falta de conhecimento, o cara vai lá depois e toma uma multa por não emissão de nota, que o Estado chega e fala, cara, tá aqui, eu tô te mandando uma carta que você faturou isso aqui, não emitiu nota de nada, eu vou te cobrar 18%. Beleza? Sendo que eu quero pro cara pagar 2%, 3%, entendeu? Então a falta de conhecimento também, ela gera isso. E a internet, ela veio pra ajudar até o cara que não gosta muito de conhecimento, mas ele fica lá no Instagram, rodando as coisas por assim, o Reels, né? Uma hora ele vê uma coisa ou outra e ele fala, nossa, verdade, eu não sabia disso. Mas eu queria trazer outros erros aqui que eu acho bem interessantes, tá? Então o 7 é endividamento excessivo. Quem quer falar sobre endividamento excessivo aqui? Eu acho que isso é um ciclo de operação mal feita. E você acha que isso é um ciclo familiar também? Eu acredito que quando isso começa a refletir fora da empresa, a família também entra porque é uma consequência. Mas eu falo mais no sentido assim, a gente tem casos de empresas que já fecharam 2, 3 vezes, 4 vezes um CNPJ e abriram outras e eles estão, parece que está sempre nesse ciclo vicioso de realmente, se eu tiver uma dívida aqui, eu baixo, depois eu vejo o que eu faço, o advogado trata o banco lá, entendeu? Você não entende que isso também é um ciclo vicioso? Eu entendo que sim. Porque ele entendeu que também é uma brecha para lidar com esse tipo de situação. E aí aquele negócio, prefiro não ter controle, se um dia der problema, eu deixo essa empresa de lado, coloco o advogado para tratar a dívida do banco, e aí eu tento abrir um novo CNPJ e quem sabe agora dá certo. Aí eu começo a abrir o CNPJ no nome do filho, da esposa, do primo. Eu gostaria de trazer até uma reflexão que o empresário não pode ter medo de dívida. Ele tem que ter medo de uma dívida que não foi por um intuito de fazer a empresa dele crescer. Uma dívida para pagar outra dívida, dependendo do caso. A gente vê isso acontecer. Então, por exemplo, a alavancagem, que é basicamente você pegar um dinheiro no banco ou para você fazer com que a sua empresa cresça talvez 10 vezes mais, é totalmente interessante.
Então, ou seja, às vezes tem negócios que por falta de um capital de 500 mil reais, deixa de lucrar, sei lá, um exemplo, faturar 7 milhões, 8 milhões, porque é uma máquina, é uma operação que ele já tem a demanda. Ele simplesmente não tem o dinheiro para poder investir naquilo. Mas aí o que acontece? Ele fica com medo. Ele tem medo de pegar dinheiro. Tem os dois casos. O cara que se endivida muito e o cara que não pega dinheiro porque tem medo. Entendeu? Então, ou seja, às vezes o dinheiro do banco está barato. Aconteceu, por exemplo, no caso da pandemia, tava o Pronamp, né, por exemplo, é um empréstimo que teve vários empresários, por exemplo, nosso caixa estava legal naquela época, mas mesmo assim a gente pegou. Por quê? Porque a gente fez mais dinheiro com aquele dinheiro. A taxa de juros que o banco me cobrava era inferior ao que eu ia fazer de recurso com o dinheiro que eu peguei. Então, ou seja, é uma dívida inteligente. Agora, como o tópico é dívida excessiva, eu entendo estar muito ligado àquele tipo de pessoa que fica protelando as coisas. Ou seja, ela simplesmente pega o dinheiro para pagar uma outra dívida, para quitar outra, e vai virando uma bola de neve. Então, assim, eu acho que isso, como você falou, você acha que isso é enraizado dentro? Cara, talvez sim, talvez o cara teve uma família que sempre foi assim, não que isso tá ligado, mas as crenças das pessoas, elas fazem muita diferença nas atitudes que elas têm. Porque põe na cadeia é difícil. Exato, você mudar o panorama, você tem que ter muita resiliência e muito... E também tem o que é muito comum é aquela pessoa que faz a dívida com o banco mesmo para pagar a distribuição de lucro. Então o cara emite a nota, ele tá em dia. Só que a empresa não é lucrativa hoje, mas eu preciso ter distribuição. Tem 80 mil por mês, como assim não vou ganhar? E pega dinheiro no banco, paga a distribuição de lucro. Aí chega um momento em que você não consegue mais pagar a parcela e nem se pagar. O que a pessoa faz? Vai para outro banco ou reparcela tudo, ganha mais prazo, fica a parcela mais barata. E juros atrás de juros. Então, daqui 3 anos, o que essa pessoa paga de juros é muito maior do que o capital que ela pegou lá atrás. Tem até um caso legal de uma empresa que o empresário ele tinha uma dificuldade de ver dinheiro na conta. Quando ele via dinheiro, ele tirava tudo. E aí, resumindo a história, ele comprava, tipo, lancha, tinha um monte de coisa. Ele não usava, ficava lá um patrimônio cheio de coisas que ele não utilizava, porque ele pegava o dinheiro para gastar com outras coisas, e aí ele ia se endividando, porque a empresa não tinha dinheiro, tinha que ter capital de giro para poder operar. E aí ele, tipo assim, depois ele trouxe esse panorama, porque na época que o pai dele era empresário, o pai dele quebrou por conta do plano, na época do Collor. Que aí entrou lá, pegou o dinheiro da conta dele, o pai dele teve um problema muito grande de depressão na época. Ou seja, aquilo afetou tanto aquele cara, e aí a gente vê o quanto a questão emocional influencia, né, no dia a dia do empresário. Então, um fato, às vezes, que talvez você nem sabe, está influenciando nas decisões que a gente toma hoje, né? Top. Ó, tem 2 erros aqui também, que é o 8 e 9, que eu queria trazer no mesmo assunto. E eu entendo que o Cláudio e o Gabriel podem falar muito bem sobre isso, que é ignorar os indicadores de desempenho. Quando a gente fala de KPI, a gente fala de ROI, fala de ponto de equilíbrio. E também, que está ligado a isso, tomar decisões sem dados financeiros, né? Muita gente, ela vai na intuição, né? Não, vamos abrir esse negócio aqui que vai dar certo. Entendeu? Então, eu queria que vocês falassem realmente sobre isso. Ignorar os indicadores de desempenho e tomar as decisões sem dados financeiros. Eu acho que uma coisa legal que você falou sobre ROI, eu vou puxar sobre isso. Depois o Claudio fala de outro assunto, mas basicamente, o que a gente vê muito? É a empresa que ela investe muito para captar um cliente, só que ele não traz retorno para pagar o investimento. Então, na prática, o que é isso? Vou focar em empresa prestadora de serviço. Isso aconteceu com uma empresa de marketing, de tráfego pago. Isso é muito legal porque ele deveria entender. Então, é uma pessoa que colocou um anúncio, um valor muito alto em tráfego pago para captar clientes pela internet. Uma empresa que faz tráfego específico para médicos. Então, quando ele trouxe esse cliente, o cliente ele tinha um CAC, que é um custo de aquisição. Então, eu coloquei dinheiro na internet, fiz tráfego pago, eu estou investindo para trazer um cliente. Então, aquele cliente ele custava, em média, 6 a 7 mil reais para essa empresa de marketing. Era 6.400, se eu não me engano. Ele tinha um LTV médio, então os clientes dele ficavam em torno de 6 meses com ele. Só que os clientes desse projeto em específico ficaram 2 meses só. Então, o que aconteceu? Ele tinha um ticket médio, se não me engano, era 2 mil reais, então o cara pagava em média 4 mil para ele durante o período de contrato, saía, sendo que ele gastou 5, 6 mil para trazer o cara. Prejuízo na certa. Qual que é o problema? Fez um tráfego muito grande sem estudo de viabilidade. Ele não qualificou direito o cliente dele. E isso, quem pega no final é o indicador financeiro. Eu vou fazer um tráfego pago para captar médico, sendo que o cara não tem ninguém lá dentro para poder receber lead para tratar o cliente, cara, é problema na certa. Então, muitas vezes, o financeiro ele pega um problema. Cara, olha o quanto você investiu, não teve retorno. E o cara percebe um problema lá no comercial dele. Fala, cara, agora tem preciso de clientes qualificados também.
Então, o financeiro é muito importante, ele não ajuda só o financeiro, só para ver se tem lucro ou não, só olhar. Ele vai te falar onde está o problema. O problema está lá na sua qualificação, está mal feita. Você está pegando o cliente, é 10, 15 por mês. Só que não está conseguindo manter o cara, é um cliente desqualificado. Esse ponto que você está trazendo, quando a gente fazia tráfego pago no escritório, a gente tinha um painel, lembra? Que tinha os tipos de canais de aquisição. E foi o painel que fez a gente tomar a decisão, acho que 3 ou 4 vezes, de parar o tráfego pago e de parar essa parte de internet, porque esse ROI ele não se pagava, entendeu? E quando vinha o cliente, às vezes ele acabava vindo desqualificado, né? Então, isso, a gente está falando de tomar decisão baseado em dados financeiros, entendeu? Aqui a gente está falando do problema do cara que toma decisão sem olhar realmente os dados financeiros. Então, a importância de você tomar decisões olhando a questão financeira, ela atinge tanto a sua parte de vendas, tanto a sua parte de marketing. Então, você empresário, provavelmente, muita coisa que a gente vai falar aqui, o cara fala, isso é chato, isso é financeiro, contabilidade, não gosta, é chato. Mas você deve gostar de venda e marketing, né? Então, a venda e marketing vai ser o financeiro que vai evidenciar para você se aquilo está sendo realmente lucrativo ou não, entendeu? Os indicadores, eles já vêm mostrando, né, e dizendo que é onde você tem que se basear. Então, não adianta você querer ter uma outra tipo de regra. O indicador, ele é claro, ainda mais dentro dos nossos modelos de negócio, dizendo, olha, sua folha de pagamento esse mês foi algo fora do comum. E aí vem a pergunta dos nossos consultores, né? O que aconteceu? Se o cara não sabe, o que adiantou o indicador? Então, assim, o indicador ele já vem mostrando, você tem que se basear em cima disso para você tomar suas decisões. Agora, se eu não tenho isso, automaticamente eu vou fazer todas as minhas transações sem visão nenhuma. E outra coisa, né? Você até trouxe um ponto importante. Mesmo demonstrando para o cara que tem uma variação na questão da folha de pagamento, por exemplo, ele não sabe o que gerou aquilo. Imagina se ele nem souber que tem essa variação. Porque o que acontece hoje é que o cara coloca no piloto automático, coloca a menina para pagar, põe a menina para pagar a conta lá, a menina vai pagando a conta, aí o dia que falta dinheiro ele começa a ter uma certa preocupação, que é o Gabriel falou, a hora que tá batendo na porta o problema, o que tá acontecendo na minha empresa? Nunca faltou dinheiro, entendeu? Então, assim, e eu vejo que o empresário ele vai muito por intuição mesmo, cara. É muito por intuição e a gente volta naquilo que a gente falou do emocional. O cara olha o indicador, ele sabe que a folha é o problema. Mas, cara, eu gosto tanto da minha operação, todo mundo tá lá há mais de 10 anos, eu não posso mandar eles embora agora. Daqui 6 meses eu vou voltar a vender mais. Ele fica num looping e infelizmente não corrige. Então tem hora que a gente tem que agir sim com a razão e acabar cortando custo, acabar cortando pessoas, é necessário. É melhor eu cortar alguém agora para manter uma operação lucrativa, daqui 5 anos tá no prejuízo, não conseguir pagar ninguém e deixar todo mundo na mão. E o indicador traz isso, né? Exatamente. É o dedo duro, né? Bom, o 10 aqui, o último que eu trago, é realmente na parte de precificação, né? É muito comum, ainda mais quando o cara vende commodity, né? Ele se basear muito na concorrência, né? Então eu queria entender, na visão de vocês, né? O que vocês entendem, qual é a melhor forma de precificar e qual é o risco do cara precificar somente baseado na concorrência? Olhando hoje o preço mais pelo comércio, né? O comércio hoje, ele principalmente é baseado na concorrência. Então eu tenho que ter meu ponto de equilíbrio muito bem formado para entender aonde, mas quem vai dar o preço é realmente o meu concorrente. Porém, eu tenho que trabalhar com meus indicadores, né? Então eu vou trabalhar com minha curva ABC. Se eu não posso trabalhar no A, eu trabalho no B. Se eu não posso trabalhar no B, eu vou trabalhar no C. E aí eu vou criando situações onde eu esteja competitivo. Exato. Eu vejo o seguinte, né? Eu entendo que o mercado sempre ele vai ser um determinante no preço das coisas, mas um norteador, mas ele não é o fim, né? Então, por exemplo, hoje a gente compara, por exemplo, os nossos honorários até com os nossos concorrentes, a gente sabe que os nossos honorários, em média, são maiores do que a nossa concorrência. Por quê? Porque a gente posiciona numa questão de... Eu acho que tem 2 cadeiras que o empresário tem que decidir qual que ele vai sentar. A cadeira do preço e a cadeira do valor. Em ambas tem como o cara ganhar dinheiro. A diferença é que a forma e estratégia de cada um, até de marketing, de comunicação, é diferente. O cara que está se posicionado no preço, ele quer de escala, ele quer volume. Então, ou seja, ele tem que vender bastante para ele ganhar dinheiro. A margem dele vai ser 5%, 6%, 7% no máximo. Ou seja, ele vai vender muito e ganhar um percentual pouco em cima daquele muito. O contrário o cara que trabalha na questão do valor, ele vai pensar em coisas mais caras em relação à concorrência dele, e a lucratividade dele é maior, mas ele vende menos, porque nem todo mundo está disposto a pagar.
Então, quando a gente fala de preço, eu entendo que existem várias técnicas que podem ser aplicadas, de precificação, etc. Mas o principal é o que você vai querer, qual cadeira você está sentado e qual estratégia você quer usar. Porque, no final das contas, na minha opinião, é muito mais sobre você gerir melhor os seus custos de despesa do que querer achar um caminho das pedras para enxergar o preço de venda. Não, a gente tem que trabalhar sempre no máximo a eficiência da redução das despesas e potencializar cada vez mais o nosso marketing, nossa gestão, para a gente poder ser mais interessante. O marketing, eu acho que ele tem um papel importantíssimo nisso. Por quê? É trazer uma roupagem. Vou dar um exemplo. Você vai no supermercado, você olha uma embalagem de uma fruta. Tá feia, você não compra. Agora aquela outra que tá, tipo assim, show de bola, você vai querer levar para sua casa, porque tá bonita. Então, eu acho que as pessoas que negligenciam isso, elas realmente vendem menos. E o cara que senta na cadeira de valor, é muito difícil você vai passar na frente do estabelecimento dele, vai ter uma placa de promoção. Exato. Entendeu? Porque ele realmente não se preocupa com isso, enquanto o cara que senta na cadeira do preço, Sim. automaticamente é muito comum você ver saldão, promoção, troca de coleção, porque o cara realmente ele se posicionou nessa cadeira e de seguir essa questão de preço. Não tem certo e errado, é o posicionamento daquele negócio. Uma coisa que acontece muito também, que afeta a precificação, eu vejo muito isso com... Existe hoje muitos negócios que vendem no e-commerce, isso é muito comum. E esse pessoal, geralmente é o cara que trabalhava em uma loja, começou a comprar uns produtos, começou a vender pela internet, deu certo e foi crescendo. E o que é muito comum? Falta de gestão de estoque. E a falta de gestão de estoque atrapalha na precificação. Porque eu zero meu estoque e o meu fornecedor, que demora 30 dias para entregar, que é o mais barato, eu não consigo chegar nesse cara, porque eu tenho uma demanda para atender. Aí eu compro no mais caro, mas não consigo mudar o preço do produto que já está vendido. Então a falta de gestão de estoque é absurda. Em empresas de e-commerce acontece muito isso. Preciso comprar rápido para vender e estou tendo prejuízo. E quanto mais eu vender, mais prejuízo eu terei. Então acho que isso impacta bastante também. E quem corrige isso é uma gestão financeira muito bem feita. Entender a curva ABC, quais produtos vendem mais, a média mensal, o estoque mínimo necessário para você poder fazer compra. Isso é gestão financeira. Então gestão de fato, volto a dizer, a gente não fica só olhando para o número financeiro e DRE. Isso é parte do processo. Então, por trás tem muita coisa que ajuda você a ter um indicador legal, uma lucratividade bacana. Eu fiz uma reunião recente com... Recente não, faz um tempo já, foi no ano passado, né? Ele tá em janeiro, é recente. No ano passado, em outubro, ele tava conversando com um cliente, ele falou, cara, eu tenho uma dificuldade de mexer nos meus preços, né? E aí a gente falou o seguinte, eu entendo que a dificuldade realmente ela existe, se você quiser mexer na curva A e B ali, você vai ter uma dificuldade maior. Aí a gente deu um exemplo, putz, cara, vamos mexer na curva C, vamos pensar no supermercado. O cara tá indo lá comprar uma vela de aniversário. Porque ele esqueceu de comprar a vela de aniversário. Tá indo lá correndo comprar a vela de aniversário porque alguém vai cantar parabéns e falou, cadê a vela? O cara vai chegar no supermercado, ele não vai se importar se a vela é R$4 ou se a vela é R$15 ou R$12. Ele nem sabe o preço da vela. Ele nem sabe o preço da vela. Então, entra exatamente nisso. Então, o cara, ele pega essa curva ABC e olha pra curva C, que é uma coisa que não sai muito, e ele consegue trabalhar essa curva C para ela ser super lucrativa. Entendeu? Só que aí tem muita gente que não quer ter esse trabalho de ter um sistema, controlar isso, olhar relatório, porque é chato. Eu sempre fiz isso, tá dando dinheiro, tá tudo certo, sim. Entendeu? Então, a gente trabalha, acho que muito nessa ideia, né? Teve um tempo atrás que eu escutei de uma pessoa assim, dentro do nosso ramo mesmo, assim, de frutificação de organização. Falou para mim assim, você acredita que vai ter empresário que vai sentar atrás de uma cadeira para ficar colocando número atrás do computador? E isso eu estou falando de 2 anos para cá. Então, assim, hoje a organização é imprescindível para o negócio. Então, assim, o indicador financeiro, a movimentação financeira, não importa qual você esteja, como você faz, mas tenha. Sim. E se você não tem capacidade, busque. E se você não tem ainda, contrate. O movimento que você pode fazer para isso vai trazer um resultado para você muito diferenciado. Com certeza. Bom, então vamos seguir para o final aqui. Eu vou deixar vocês fazendo uma conclusão, né, sobre essa questão da gestão financeira. Então, Ricardo, fala aí, dá uma palavrinha sobre o que você acha aí sobre a gestão financeira, o que você entende ser importante para os nossos conectados. Eu entendo que a gestão financeira é um pilar, né? Talvez um dos mais importantes de um negócio, porque não adianta nada você vender, não adianta nada você colocar um monte de gente na sua operação, se você não sabe se você vai precisar de dinheiro daqui, sei lá, 2 meses, 1 mês, se a sua operação ela tá te dando o retorno financeiro que você almejou, se você está conseguindo
fazer sua empresa crescer de uma maneira organizada, ordenada, porque crescimento, ele é necessário. Então, às vezes, o empresário também acontece, eu não quero crescer, mas se manter do jeito que tá bom, você tá perdendo dinheiro, então tem que querer crescer. Porque o simples fato é, as coisas não param. Já entra uma empresa no seu segmento, revolucionando o mercado, e aí, como é que vai ficar a sua vida? Então, ou seja, a gente precisa também sempre buscar o crescimento como uma forma de ser um impulsionador da nossa empresa. E para isso eu entendo que a base para você conseguir fazer isso é ter uma gestão. Implementar um DRE é coisa rápida, é coisa tipo... Tem projetos lá que em um mês o cara tem um DRE, cara. O cara nunca teve um DRE na vida. 20 anos de empresa, entendeu? Em um mês o cara pensa assim, pô, eu até falei um palavrão aqui. Como que eu consegui gerir a minha empresa até agora sem isso? Aí ele começa a se olhar para esse lado, caramba, se até agora eu fiz assim, cara, imagina se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás. É a mesma coisa sobre o conhecimento, né? Então, assim, para mim, é libertador. Eu acho que isso que é o mais importante. E aí, Cláudio? Eu vejo que a organização financeira, a gestão financeira, ela é atrelada à emoção, à razão, mas também ela vem o seguinte, ela é libertadora, como o Ricardo falou. A partir do momento que eu tenho coragem de olhar para os números, eu tomei uma decisão de que eu vou crescer. É uma decisão que eu vou estar tendo um outro rumo para a minha empresa. Então, olhe com carinho para esses números. No primeiro momento parece ser difícil, mas depois isso se torna rotineiro e você vai ter realmente assim, resultados que nem você imaginou. Aí vale a pena a emoção vir à tona. Eu acho que, para mim, eu vou focar muito do lado das pessoas. Então, quando eu quero ter uma gestão financeira, eu tenho que olhar para mim e entender o que eu preciso fazer para disponibilizar isso. E o que nós percebemos é que a maioria das empresas tratam o financeiro como algo secundário. É só despesa, não é importante. Aí tem um parente que está desempregado, deixa eu colocar meu primo ali porque ele é de confiança, ele vai cuidar. O cara não sabe nada de financeiro, você não sabe nada de financeiro, você não acompanha, você está pagando juros, você está pagando coisa mais cara, porque aquele cara ele não está preocupado em fazer o mais barato, ele só quer o responsabilidade dele para casa. Então tratem o financeiro como profissional. Tragam pessoas, as qualifiquem para que elas sejam as melhores possíveis. Cobre sistema, acompanhe. Se você não tem ninguém para olhar, uma vez por semana, vê lá se está conciliado. Faça a sua parte. É importante isso. Além de tudo que nós temos na parte comercial, a gente se preocupa tanto com venda, mas não se preocupa em receber. As coisas estão desconexas. Receber é mais importante, então tem que fazer acontecer. Venda sem entrada é o quê? É nada. Então, eu acho que o que é muito importante hoje e talvez é o que eu falo muito para as pessoas que vão lá, que a gente quer fazer parcerias, etc., invistam em pessoas qualificadas para o departamento financeiro. Ele é tão importante quanto a sua operação e é tão importante quanto o seu comercial. Então, realmente, o financeiro profissional muitas vezes está ligado ao sucesso de um negócio. Acho que isso é muito importante. Top. Bom, eu posso dizer que, para mim, gestão financeira não é só sobre o negócio, né? Eu acho que a gestão financeira é você proteger os sonhos da sua família também, cara. Porque muitas vezes o empresário, ele entra naquilo que a gente está falando, né? Até naquele ponto que a gente trouxe. Ele atingiu um patamar na vida dele, que hoje ele precisa de X para sobreviver, mas e aí, se não der certo? O que vai acontecer? Qual que é o plano B? Não é verdade? Eu vejo que muitas vezes, eu posso até trazer um exemplo, né? Eu vejo, tipo assim, empresários que não têm estoque, mas o empresário, ele simplesmente tem uma BMW de R$500 mil lá e tá tudo certo, entendeu? Mas ele não tem estoque, mas ele não tem dinheiro. Por quê? Ele se preocupou muito mais com o que as pessoas vão achar dele, ou dele dar um rolê final de semana lá, chegar no restaurante e mostrar que ele é um cara de sucesso, sendo que ele tá dentro de uma empresa que provavelmente não vai ter mais sucesso porque não tem mais dinheiro, entendeu? Então, para mim, gestão financeira ela é muito além de ser uma empresa. Eu acho que ela reflete dentro da nossa casa também. Então, todos os dias a gente sai de casa para acertar, entendeu? E o empresário, com gestão financeira de verdade, ele vai conseguir acertar muito mais. E até um ponto que eu trago é que eu acho que há 7, 8 anos a gente tem uma gestão financeira muito séria dentro da nossa empresa, entendeu? Eu posso dizer que eu nunca tive dificuldade financeira, porque a minha vida pessoal nunca extrapolou a minha condição que a minha empresa poderia me pagar, entendeu? E a gente viu muita gente falando que eu quebrei, não sei o quê, 10 vezes. Eu quebrei 10 vezes, não sei o quê. Não, cara, eu nunca quebrei porque eu sempre me importei com isso. E eu acho que toda essa importância que a gente deu se transformou na de mim, que hoje é a empresa que nós temos, que um dia um cliente falou, cara, olha o controle que vocês têm, por que vocês não vendem isso, cara? Vocês me ajudaram aqui, mas isso tem que ser um produto.
Então, é realmente isso. Eu acho que a admin, ela traz essa segurança para o empresário, entendeu? O cara que entra realmente num projeto na admin e vai até o final, entende as etapas, é cliente que a gente tem lá desde quando a empresa abriu, entendeu? Porque realmente o cara, uma vez que ele tiver essa condição de enxergar, ter uma reunião com alguém de fora para falar sobre os números dele, ele nunca mais vai querer deixar de ter essa reunião, cara. Verdade. Porque ele começa a ter algo que é uma tranquilidade, sabe? Putz, eu vou dormir hoje porque a minha empresa dá 100 mil de lucro por mês e eu só tiro 40. Que bom, tá sobrando 60 todo mês, entendeu? Então, é isso, conectados. Estamos encerrando aqui o nosso 18º episódio. Eu queria agradecer. Eu peço para você nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @GenerConnect. Um abraço, até a próxima. Valeu.